Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui das nossas lições de História no YouTube, da DS Academy. Vamos aqui um bocadinho contextualizar-nos, estamos depois da Segunda Guerra Mundial e estamos a começar a nossa chamada Guerra Fria, em que temos dois mundos a criarem-se com duas grandes potências a comandarem este mundo. E começamos a ter, principalmente do lado, vamos focar-nos do lado dos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já identifica muito parecido com o que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, acabam por ser quase salvadores económicos destes países da Europa completamente devastados. Lembrar que a guerra, a nível físico, combateu-se muito no território europeu e não no território norte-americano, a não ser no Pacífico, nas suas bases militares, neste caso Pearl Harbor. O que é certo é que para os Estados Unidos vão começar uma política de afastamento cada vez mais do mundo soviético. E então vão começar uma série de propostas para aliciar ou para criar grandes amizades que duram até os dias de hoje, que acabam por demarcar o chamado mundo ocidental do mundo de leste. E começa com o presidente Truman, com a chamada doutrina Truman. E o que era isto, a doutrina Truman? No fundo, é uma doutrina em que é preciso manter a esperança viva, acima de tudo, e que tem como principais objetivos ajudar estes países a libertarem-se do chamado comunismo soviético. Vamos lembrar novamente, a União Soviética ainda vivia num regime totalitarista. Obviamente que aqui nos Estados Unidos é esta a principal prioridade, é combater este totalitarismo e, no fundo, também abrir-se ao mundo, porque os Estados Unidos ainda continuavam muito isolados enquanto potências e era só nosso. Desta vez não, vamos abrir ao mundo, vamos criar uma espécie de amigos, um grupo, por assim dizer, para literalmente libertar dos fins dos regimes totalitários. Obviamente que esta estratégia do presidente Truman, com a sua doutrina, vai passar principalmente pelo Plano Marshall. E o que é o Plano Marshall? O Plano Marshall, no fundo, é um plano económico de ajuda a estes países da Europa que ficaram completamente devastados, não só os países da Europa, e não só os que participaram na Segunda Guerra Mundial, dou o caso do exemplo de Portugal, que acabou por receber algumas ajudas do Plano Marshall. Isto é mais um plano de alianças, no fundo. Eu ajudo a nível económico, obviamente vocês ficarem do meu lado na próxima guerra, ou não é bem uma guerra, é mais um embate ideológico que está para vir. E claro que isto vai culminar com o tal sistema de alianças militares. E falando no sistema de alianças militares, há aqui um nomezinho que vamos já daqui a pouco perceber que vocês vão perceber que está na origem de muitos conflitos. Assim, este plano de reconstrução europeia, que vem do plano Marshall, tem o principal objetivo do eu ajudo, vocês têm que me ajudar na contenção do comunismo. Ideias como os comunistas comem crianças ao pequeno almoço, são ideias muito pré-estabelecidas. O comunismo é quase uma praga. Atenção, preciso ver isto sempre quanto às pessoas que estão a liderar a nível político. E Stalin era um totalitário, um ditador de esquerda. Atenção, o plano não excluiu a partir dos países do Bloco Comunista. No entanto, houve uma resposta por parte da RSS, no fundo, para também fazer um bocadinho o mesmo. Ou seja, o que é que vamos ter a partir de agora? Aquilo que os Estados Unidos fazem, ou aquilo que a URSS faz, do outro lado, do outro bloco, vamos ter uma resposta muito semelhante, sempre muito parecida muitas vezes, só com nomes diferentes. E assim, quando os Estados Unidos apresentam com a sua doutrina Truman o plano Marshall, a RSS, a União Soviética, acaba por rejeitá-lo por completo e impõe aos países de leste, ou seja, os países que estavam sob supostamente a sua proteção, outro plano, neste caso da doutrina Yadov, em que aqueles, no fundo, fazem também uma tentativa de receio, tanto que eles vão falar de marginalização, que significava, no fundo, espalhavam a colonização dos Estados Unidos pela Europa. Claro que aqui depois vai das diferentes perspectivas que aquilo faz. No fundo, eles fazem, como vos digo, os blocos,
quer o Bloco Soviético, quer o Bloco Norte-Americano, vão acabar por fazer o mesmo. Esta doutrina Yadunov vai, no fundo, também ajudar estes países, mas dos de leste, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, e assim vamos ter um campo imperialista dirigido pelos Estados Unidos e um campo democrático e anti-imperialista liderado pelo RSS. Ou seja, temos aqui efetivamente a construção de dois blocos, a chamada bipolarização do mundo. Esta doutrina, principalmente no caso do RSS, a de não alinhar com os Estados Unidos, a resposta que eles dão ao Plano Marshall vai ser o Comiform. No fundo, não é um organismo que vai coordenar a ação destes partidos comunistas exatamente contra a ação dos Estados Unidos. A ação contra o capitalismo, portanto, tudo que esteja ligado à privatização. E começamos assim a dominar-nos de Guerra Fria, e o primeiro a denunciar esta situação é o Winston Churchill, que diz mesmo vai ser criada uma cortina de ferro que se abateu pela Europa, e acaba efetivamente por acontecer. A Europa fica dividida em dois: Europa Ocidental, consistência americana, e Europa Oriental, ou melhor, do Leste, que estava submetida pelo domínio soviético. Claro que aqui temos que também perceber um bocadinho o que é que se passa a nível ocidental. Estamos a falar de grandes países que estão aqui, uma Inglaterra, uma França, uma Itália e estes países. A primeira coisa que se faz com este país, e muito advém do Plano Marshall, é criar a Organização Europeia de Comunidade Económica, OSCE, uma pequena, uma prévia da União Europeia. Claro que a partir daqui, principalmente a partir de 1948, estes países começam a criar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, passando depois para a CE, com o Tratado de Roma em 1957. Claro que aqui está muito ligado às alianças militares, e os Estados Unidos passam aqui como uma grande aliança militar. Vamos lembrar aquilo que eu disse há bocado. Claro que aqui a grande aliança militar passa pelo Tratado Norte-Atlântico, ou seja, a criação da NATO. E os objetivos da NATO são exatamente a defesa da paz e o respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas. E como nós sabemos, ainda hoje o dia, que a NATO, ou a adesão à NATO, cria graves problemas políticos e militares. E aqui podemos ver neste mapa, efetivamente, as zonas de influência norte-americana, as zonas de influência da OTAN, do Bloco Socialista, realmente este mundo bipolarizado, aquela cortina de ferro que Churchill falou. Claro, como resposta à NATO, neste caso, o Bloco Soviético vai criar o Pacto de Varsóvia. O que é certo é que este período pós-guerra foi, sem sombra de dúvida, também um período de prosperidade económica, principalmente na parte capitalista, ou seja, na parte ocidental, o Plano Marshall, com as taxas de câmbio, com o Fundo Monetário Internacional. Houve, sem sombra de dúvida, um aumento da produção industrial, houve também um rejuvenescimento e modernização dos equipamentos industriais, houve todo um desenvolvimento a nível de inovação técnica que fez com que houvesse um aumento também económico. Isso leva-nos à criação daquilo que tanto a RS criticava, que é a sociedade de consumo, uma sociedade em que há uma explosão demográfica, o chamado baby boom, em que há necessidade de comprar, também há mais para comprar, há mais oferta, logo há mais procura. Terminando também a Segunda Guerra Mundial, é importante lembrar os tais Estados de Providência. O que são isto? São Estados que passam por um grande número de nacionalizações, principalmente a nível da educação e da saúde, neste caso a França e a Alemanha, para, no fundo, dar o que é básico e o que é essencial para os seus habitantes. Claro que aqui na intervenção do Estado vai muito além do núcleo empresarial, e vamos inspirando aqui nas concessões de Keynes, que já chegamos a falar no final da Primeira Guerra Mundial, em que tem que haver uma participação, principalmente na regulamentação dos impostos. Claro que aqui vão resultar algumas consequências, como orientações da política nacional e a redistribuição mais equitativa de rendimentos. Portanto, é isto: temos um Estado de Providência, serviços sociais, segurança social, temos um Estado com um papel ativo, por assim dizer, e começam-nos aqui a nascer outras grandes vertentes políticas: a democracia cristã e a social-democrata, em que vão buscar forças tradicionais, forças também relacionadas com o bem-estar e a ajuda, em que vão ser fortes resistências
tanto às influências quer dos Estados Unidos, quer do RSS. Bem, como podem ver, houve aqui muitas respostas depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda nos falta perceber o outro lado, o lado comunista, e ficará para uma próxima aula. Já sabem, qualquer dúvida relacionada com história, matemática, português e afins, aqui em DS Academy temos a resposta para vocês. Bom, a dsacademy.pt, nós estamos à vossa espera. Até à próxima.